Evocando parabéns. Uma leitura da ata. Ata da segunda sessão ordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Paramirim do Estado da Bahia, realizada no dia 24 de fevereiro de 2021. Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021, na Câmara Municipal é realizada a segunda sessão ordinária composta pelos vereadores Fernando Rogério Oliveira Viana, presidente, Antônio Francisco dos Santos Neto, primeiro secretário, João Batista Rodrigues Silva, segundo secretário, Aguinaldo Oliveira da Silva, Antônio Maria Souza Ramos Viana, Cleusemar Lima dos Santos, Eduilson Leão Moraes, Francisco Carlos Castro Teixeira, José Inácio de Souza e Orlando Flores Silva, William Trindade Martins. Às 9 horas, o senhor presidente declara aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Expediente. Número 1. Leitura da ata da sessão anterior aprovada por unanimidade. 2. Foi apresentada a chapa Paz e União como a seguinte informação: Comissão de Justiça e Redação, eleito como presidente a vereadora Cleusemar Lima dos Santos, sigla partidária PSD, William Trindade Martins, eleito como relator, sigla partidária PL, e Francisco Carlos Castro Teixeira, eleito como relator, sigla partidária PSB. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, eleito como presidente o vereador Eduilson Leão Moraes, sigla partidária PSD, William Trindade Martins, eleito como relator, sigla partidária PL, e Aguinaldo Oliveira Silva, eleito como membro, sigla partidária PCdoB. Comissão de Educação, Saúde, Obras e Serviços Públicos, eleito como presidente o vereador Orlando Flores Silva, sigla partidária PSD, João Batista Rodrigues Silva, eleito como relator, sigla partidária PSB, e José Inácio Souza, eleito como membro, sigla partidária PSD. Cuja chapa, após lida em plenário, votada e aprovada, restou homologada pelo presidente da Casa, e em seguida deverá ser publicada junto ao Diário Oficial da Casa, mediante portaria. Ordem do dia. Não houve. Uso da palavra. O vereador Antônio Francisco dos Santos Neto iniciou sua fala agradecendo a Deus e aos eleitores pelo retorno da Casa Legislativa. Agradeceu aos conterrâneos pela votação recebida. Fez saudações aos colegas. Cumprimentou a população em tempo em que agradeceu. Cumprimentou a assessoria jurídica da Casa e ao jornal Eco. Mencionou felicidade pelo diálogo construído, um diálogo com os colegas vereadores face ao acordo relacionado à formação da comissão permanente, prestou condolência às famílias paramirienses vitimadas do Covid-19. Lamentou pelas 12 mortes até então ocorridas, que infelizmente o que está ocorrendo é bíblico, está nas Escrituras. Falou das responsabilidades como um homem público que devemos deixar bons exemplos. Prestou uma homenagem ao dia 24 de fevereiro, que representa o dia da conquista do voto feminino do ano de 1932. Falou da valorização da mulher, que infelizmente são vitimadas de agressões físicas por parte dos seus companheiros e maridos, que mesmo diante disso as mulheres são fortes e guerreiras e devem procurar os seus direitos. Por fim, agradeceu à população e que se encontra à disposição para servir e acolher a todos, e que unidos vamos buscar melhores soluções para o nosso povo. O vereador João Batista Rodrigues iniciou sua fala cumprimentando os colegas presentes, os servidores da Casa e a assessoria jurídica. A imprensa e agradecendo a Deus, pedindo força para conduzir os trabalhos e fazer o melhor para o povo. Agradeceu aos colegas pela formação da comissão permanente, pelo bom senso e
Por fim, agradeceu a todos. O vereador Orlando Flores Silva iniciou sua fala cumprimentando os colegas, falou do alto índice de contaminação do coronavírus, que infelizmente estamos atravessando uma fase vermelha, que sente falta do contato do povo, eleitores, da visita das residências, falou a tristeza de termos 12 óbitos no município de Paramirim, e em nome dessas vítimas do Covid-19 prestou homenagem à família do senhor Joaquim de Helena, pedindo para constar em ata. Falou da expectativa do povo paraminiense em relação à confiança depositada nos vereadores, que seja nos representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O importante é trabalhar em favor do povo. Falou do papel do vereador, qual seja, legislar e fiscalizar, que pretende fazer uma oposição com responsabilidade, que apoiará os projetos em favor do povo. Agradecer aos eleitores que reconduziu ao seu 5º mandato nesta Casa Legislativa, que está pronto para dar continuidade ao trabalho que vem prestando ao longo dos anos, e unidos venceremos. Por fim, o vereador pediu ao presidente da Casa que indicasse um líder para representar a bancada partidária da situação, citando o bom exemplo deixado pelo ex-vereador João de Almeida, que desempenhava esse papel, citando o exemplo das demandas que são constantes, como manutenção das estradas vicinais, quais seja Cacimbas, Boi Morto, Via Maracujá, da necessidade de reposição de bicos de luz. Por fim, agradeceu a todos e ressaltou que pretende visitar as comunidades e os eleitores assim que a pandemia acabar. O vereador Antônio Maria Souza Ramos Viana iniciou sua fala cumprimentando os vereadores e a assessoria jurídica, a imprensa local e aos demais presentes. Ressaltou que foi eleito pelo povo paraminiense para trabalhar em seu favor, que o projeto que chegar a esta casa, e sendo ao bem do povo, terá seu apoio. Pediu a proteção padroeira da nossa terra, Santo Antônio, que interceda junto a Deus para acabar com a pandemia. Por fim, agradeceu a todos. A vereadora Cleusemar Lima dos Santos iniciou a sua fala agradecendo a Deus por tê-la reconduzido a essa Casa Legislativa. Cumprimentou a todos a assessoria jurídica na pessoa do senhor Washington Santos. Por fim, reafirmou o compromisso de continuar trabalhando em prol do povo paramiriense. O vereador Francisco Carlos Castro Teixeira iniciou sua fala agradecendo a Deus, cumprimentou aos colegas, assegurou que fará tudo o que for de melhor para o povo paramiriense. O vereador Agnaldo Oliveira Silva iniciou a sua fala agradecendo a Deus por estar presente nesta Casa Legislativa, cumprimentou a todos os colegas, dirigiu-se à população de Paramirim, paramiriense, assumindo o compromisso com a legislatura. Falou das dificuldades que todos têm enfrentado em relação à pandemia, ressaltando a fala do colega Orlando Flor, que tem a mesma preocupação com a população. Ressaltou ainda que as providências serão tomadas pelo Executivo Municipal em relação a proposições pelas reposições de lâmpadas de iluminação pública, bem como a manutenção de estradas vicinais citadas pelo colega. Falou ainda que, quando se tratar de projetos, obras de bem ao povo, não haverá entrevas, pois confia em todos os colegas que espera que nas próximas sessões haveremos de receber projetos de lei, pois os vereadores representam aproximadamente 15 mil votos da população paramiriense, dessa Casa Legislativa. Por fim, agradeceu a todos. O vereador José Inácio de Souza iniciou sua fala agradecendo a Deus, agradecendo aos colegas e aos eleitores pelos 527 votos de confiança recebidos. Ressaltou que estará a favor dos projetos de lei votados para o bem do nosso povo. Por fim, o vereador também registrou a necessidade de reposição de bicos de luz e iluminação pública à população da comunidade de Pé de Ladeira. Pede a reforma de ponte que lá é existente. O vereador Edilson Leão Moraes iniciou a sua fala manifestando a felicidade ao consenso dos vereadores em relação à formação da comissão permanente, visto que o povo de Paramirim já anseia o começo dos trabalhos legislativos. Falou ainda que na condição de líder do bloco parlamentar que foi criado,
representando a oposição que está disposto a colaborar com tudo aquilo que for criado em favor da população, para que possamos seguir em frente. Ao final, agradeceu. O vereador William Trindade Martins iniciou a sua fala cumprimentando a todos, a assessoria, agradecendo a Deus pelo dia, por termos sido agraciados pela chuva e pela vida dos colegas vereadores. Registrou também a necessidade de reforma às estradas vicinais, especificando as estradas que ligam a comunidade de Curral Velho, Santa Teresa e Brejo. Afirmou que pretende visitar os munícipes, interagir com as comunidades, porém, em virtude da pandemia, no momento não é possível, pois temos que zelar pela saúde, pela vida do próximo, que muitos estão sendo privados de respirar o ar da natureza e da sua importância. Enalteceu sua gratidão a Deus por fazer parte do município de Paramirim e, por fim, desejou uma excelente semana a todos. O vereador presidente Fernando Rogério Oliveira Viana iniciou sua fala cumprimentando a todos e a assessoria jurídica, desejando boas-vindas, que deseja a esta Casa Legislativa existente, cheia Todavia, em virtude da pandemia, não é possível no momento. Ressaltou que a casa estará de braços abertos para receber a população paramirense. Agradeceu aos colegas vereadores pelo acordo e formação da comissão permanente, que proporcionará o bom andamento dos trabalhos que entrarão nesta Casa de Leis. Ressaltou também a fala do colega William em relação à importância do ar que respiramos, pois sem ele não conseguiríamos sobreviver. Que isso é advindo das mãos de Deus. Por fim, nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão às 11 horas, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 3/3/2021, e para constar lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada, para Mirim, 24 de fevereiro de 2021. Então, vamos à aprovação da ata. Vereador João Batista Rodrigues Silva. Aguinaldo Oliveira da Silva. Edwilson Leão Moraes. William Trindade Martins. José Inácio de Souza. Orlando Floi e Silva. Antônio Maria Souza Ramos Viana. Cleusiomar Lima dos Santos. Francisco Carlos Teixeira. Antônio Francisco dos Santos Neto. Então, é para trocar.
Vou ler novamente aqui só a parte onde foi feita a correção, para que ninguém fique em dúvida. Comissão de Justiça e Redação foi onde fez a correção. Eleito como presidente a vereadora Cleusomar Lima dos Santos, sigla partidária PSD. William Trindade Martins, eleito como relator, sigla partidária PL. E Francisco Carlos Castro Teixeira, eleito como membro, sigla partidária PSD. Só ressaltando que Francisco Carlos estava como relator e, na verdade, teve que ser substituído, ele é só apenas um membro. Então vamos aí para a aprovação da ata. João Batista Rodrigues Silva, Aguinaldo Oliveira da Silva, Eduilson Leão Moraes, William Trindade Martins, José Inácio de Souza, Orlando Flores Silva, Antônio Maria Souza Ramos Viana, Cleusiomar Lima dos Santos, Francisco Carlos Teixeira e Antônio Francisco dos Santos. Então vamos aí para a assinatura da ata.
Então, ainda no expediente, vamos ouvir aí a indicação da vereadora Cleusilmar. Indicação número 03/2021, para Mirim, 3 de março de 2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal, nesta. A vereadora infraassinada, no exercício de suas funções legais e regimentais, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência requerer indicação à mesa diretora desta Casa Legislativa, no sentido de ser atribuído ao plenário desta Casa o nome do ex-vereador, o saudoso Arlindo Francisco de Souza, em memória. Salas das sessões da Câmara de Vereadores. Justificativa. A presente indicação tem o propósito de homenagear uma das pessoas mais importantes na vida política do nosso município, o saudoso ex-vereador Arlindo Francisco de Souza, o qual foi vereador por 8 mandatos, inclusive tendo sido presidente dessa Casa Legislativa. Portanto, temos que homenagear e registrar nos anais desta casa essa história que tanto nos honra, bem como um reconhecimento também aos familiares e, sobretudo, a memória deste homem público que gravou seu nome na história do município. E em um tempo onde tudo era tudo mais difícil que nos dias atuais. Vereadora Cleusilmar Lima dos Santos. Obrigada. Antes de passar em votação aí, eu queria parabenizar a vereadora Cleusilmar por essa indicação. Eu tive o privilégio de participar do último mandato desse vereador, Arlindo Francisco de Souza, em 82. Eu fui eleito pela primeira vez naquela época, e aquela época foi o seu último mandato, porque ele não chegou a completar o mandato, ele veio a falecer, veio a óbito, no meio do mandato. Foi um vereador que sempre participou das causas públicas, era um vereador, para mim, eu acho que foi um dos que teve mais mandato aqui desta casa. Então, é mais do que justo essa homenagem da vereadora. E eu passo em votação aí, João Batista Rodrigues Silva. Aguinaldo Oliveira da Silva. Edwilson Leão Moraes. José Inácio de Souza. Não, William Trindade Martins. Desculpa. José Inácio de Souza. Orlando Flores Silva. Antônio Maria Souza Ramos Viana. Cleusilmar Lima dos Santos, que foi autora. Francisco Carlos Teixeira. Antônio Francisco dos Santos Neto. Então, aí é aprovado por unanimidade.
Então, eu passo a presidência dessa casa aqui para o vereador Aguinaldo, para me substituir aqui, que eu tenho 2 indicações para ser feitas aí no plenário. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o vereador Fernando Rogério para fazer a sua indicação. Indicação número 1/2021. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vereadora. O vereador assinado no exercício de suas funções legais e regimentais e com fundamento no artigo 26 do Regimento Interno, indica a mesa diretora desse Poder Legislativo providência junto ao excelentíssimo senhor prefeito Gilberto Martins Brito, no sentido de construir um abatedouro municipal destinado ao abate de bovinos, suínos, ovinos, caprino, aves e demais espécies no município de Paramirim, Bahia. Sala das Sessões, Câmara de Vereadores, em 2 de março de 2021. Justificativa. A presente indicação tem o propósito de participar no local adequado para o abate de animais no nosso município. Por meio de conhecimento público, temos vários criadores de animais de mais variadas espécies para o consumo humano e tendo em vista que os referidos animais não são abatidos, não seguem as normas da vigilância sanitária, além de serem abatidos em locais inapropriados. Ademais, esses animais são transportados em veículos sem as condições de higiene, que torna a situação mais séria, pois coloca em risco a saúde de muitas pessoas. Daí surge a importância da existência de um matador municipal, bem como haverá a dinamização da economia local com a geração de novos empregos. Assim, pede-se à gestão municipal que interceda junto ao governo do Estado da Bahia no sentido de captar recursos, convênios, emendas parlamentares, enfim, meio que possibilita a realização dessa importante obra. Por oportuno, registra-se também a obrigatoriedade de acompanhamento através do médico veterinário, conforme decidido em junho de 2019 pelo Superior Tribunal da Justiça. Na certeza de contar com o apoio dos nobres pares na aprovação do presente proposição, desde já agradeço. Como todos nós sabemos, que essa indicação, ela é um anseio de todas as pessoas que fazem o abate de animais. Pela justificativa aí, vocês veem aí que estão sendo corretos, apesar que na administração passada, eu não sei o que é que houve, porque teve um convênio, inclusive, eu acho que foi aprovado aqui por essa casa a compra do
de uma área, certo? Eu não sei se voltou esse convênio. Então eu peço aqui para a todos os vereadores, para que junto ao prefeito nós podemos ver se pode conseguir esse matadouro, que é uma obra de grande importância para a comunidade. Então vamos para a votação. Vereador, segundo secretário João Batista Rodrigues Silva. Wilson Leão Moraes. William Trindade. José Inácio de Souza. Antônio Orlando Flores Silva. Eu parabenizo o colega pela indicação, inclusive na gestão passada, essa indicação já foi apresentada aqui nessa casa por vários vereadores. A gente sabe da importância que é. Inclusive o ex-prefeito, no mandato passado, ele se empenhou bastante, como o autor da indicação disse aí, que foi até selecionado o local, tudo, foi anunciado o início da obra. Mas a questão é o seguinte, o governo passa o recurso, mas o recurso que eles mandam, aí faz a licitação, as empresas interessadas participam das licitações, quando o recurso chega e a demora para começar a obra, aí o que acontece? As empresas todas desistem. Desistem, o município não tem condições de arcar com a diferença, foi o que aconteceu no mandato passado. Então, acabou que a obra ficou só na vontade do mandato passado e do empenho de todos nós, mas infelizmente não foi realizado. Vou torcer e pedir a Deus que o governo agora coloca, mesmo com essa pandemia aí, mas que injeta o recurso realmente para que quando as empreiteiras, quando abrir a concorrência, que a empreiteira que ganhar para iniciar a obra, que realmente ela pegue e conclua a obra. Porque muitas das empreiteiras ganham, quando vê o recurso que não dá para fazer, desiste e fica aí todos a mercê, né? Mas eu sou inteiramente a favor. Antônio Maria de Souza Ramos Viana. Cleuselmar Lima dos Santos. Francisco Carlos Castro Teixeira. Antônio Francisco dos Santos. Eu parabenizo o colega pela brilhante indicação. Isso é saúde pública também. Porque quando se trata do que nós alimentamos, precisa sim ser muito qualificada a forma de manuseio. Como foi citado, a gestão passada, há mais ou menos 8 anos, foi dada a ordem de serviço da construção do matadouro. Também não sabemos o ocorrido. Deve até sim averiguar o fato que ocorreu. E antemão temos sim que botar isso para funcionar, porque é uma necessidade para atender os anseios da nossa população. Parabenizo o colega. Sou a favor. Aguinaldo Oliveira da Silva, também sou a favor, parabenizo pela indicação e vamos rezar que tudo dê certo e ocorra tudo nos conformes, que a gente o executivo consiga, né, os recursos necessários para a construção da obra. Tem mais indicação? Mais uma indicação. Indicação número 2, 2021. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vereadora. O vereador infra-assinado, no exercício de suas funções legais e regimentais, e com fundamento no artigo 26 do Regimento Interno, indica à mesa diretora desse Poder Legislativo providência junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gilberto Martins Brito, e a secretária municipal de Obras e Serviço Público, a senhora Adeilza Andrade de Souza Matos, cientificando-lhes
da necessidade de viabilizar a construção da área do aterro sanitário com cerca em alambrado, tendo como motivação a seguinte: Sala das Sessões da Câmara de Vereadores em 2 de março de 2021. Fernando Rogério Oliveira Viana, vereador. Justificativa. Senhor prefeito, senhor secretário, a presente indicação se faz necessário e possibilidade de viabilizar a construção de cerca em alambrado ou qualquer outro meio para impedir a entrada de animais, pessoas e também com forma de isolar o local junto ao aterro sanitário do nosso município. Registra-se também a necessidade de instalar uma guarita visando dificultar o acesso das pessoas a esse aterro. Como todos nós sabemos, há muita contaminação e podendo trazer mais transtorno à vida das pessoas. E assim estamos nos precavendo de doenças infecciosas, fiscalização e trazendo mais segurança para a população do nosso município. Por oportuno, registra-se a necessidade de conscientizar a população acerca da coleta seletiva, como também o descarte dos materiais, ressaltando para que isso tenha eficácia e é preciso, além da conscientização, campanhas publicitárias, na certeza de contar com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposição. Desde já agradeço. Fernando Rogério Oliveira Viana, vereador. Vamos para a votação. João Batista Rodrigues Silva. Eduilson Leão Moraes. William Trindade Martins. José Inácio de Souza. Orlando Flores Silva. Antônio Maria Souza Ramos Viana. Cleuselmar Lima dos Santos. Francisco Carlos Castro Teixeira. Antônio Francisco dos Santos Neto. E Aguinaldo Oliveira da Silva, a favor. Me retorno ao meu posto e do assinante. Então, na ordem do dia aí, não tem projetos para ser discutido. Vamos agora para o uso da palavra. Vamos em sequência aí, talvez qualquer vereador quer falar, às vezes eu passo a palavra, vai para lá e depois volta. Então vamos passar em sequência. João Batista. Aguinaldo. Eduilson. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora,
Quero cumprimentar aqui todos os nossos visitantes aqui hoje, né? O Jornal O Eco, que tem dado sua presença. Em antemão, senhor presidente, gostaria de parabenizar pelos seus atos aqui hoje, pelas suas ações, e dizer que aquilo que nós falamos, a bancada toda unida, lutando pelo bem do nosso município. Estaremos sempre dessa forma, unidos, não quer dizer também que será tudo feito, tudo aceito, mas com uma rigorosa participação de todos, nós iremos procurar sempre contribuir para o bem do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador William. Vereador José Inácio. Vereador Orlando Flores Silva. Senhor presidente, em nome dele, cumprimento a mesa, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, plenária aqui presente, que nos assiste. A minha fala hoje, senhor presidente, demais vereadores, é rápida, mas, porém, não poderia deixar de mencionar aqui para os colegas, para todos os nossos paramirienses. É o seguinte, eu até que tentei hoje para dar entrada na casa aí de uma indicação, mas o horário já estava em cima, não deu. Mas, se for necessário, na próxima sessão, trarei para essa casa aqui essa uma indicação, para assim ouvir a opinião dos colegas, porque eu acho que, assim como eu sou procurado por nossos eleitores, nosso povo, eu acho que os demais também da mesma forma. Nós sabemos, colegas vereadores, que nós estamos passando por um momento muito delicado, um momento de pandemia, onde que nós assistimos aí as redes sociais, a gente fica assim se a gente já está de cabeça baixa e triste, a gente fica mais triste ainda com o noticiário, cada vez mais aumentando a pandemia, o índice de gente, de mortes no Brasil, ontem bateu um recorde, hoje novamente. Então a gente está num momento assim, muito tenso. Como diz o nobre colega vereador William, nós só temos que clamar ao nosso Deus e pedir por Ele que nos tão rápido vê uma solução para que essa vacina chegue a toda a população, ao mundo, para que as pessoas possam voltar à tranquilidade e também que não tantas vidas que estão indo, né, por conta desse coronavírus. Então, em nosso município a gente também preocupa. A gente que anda aí nas comunidades, às vezes agora estamos deixando até de andar por conta desse contato, por conta dessa contaminação, mas as pessoas e os problemas não param. Então seria uma sugestão, um pensamento meu de certas pessoas, que eu queria sugerir, trazer essa indicação para essa casa e sugerir ao executivo, ao seu prefeito, porque nós sabemos que as pessoas às vezes têm até necessidade de dirigir-se à prefeitura para procurar o seu prefeito, às vezes, por conta dessa pandemia, não se encontra. Às vezes, para ir na sua casa, as pessoas ficam receosas de procurar o seu prefeito na sua casa. Os secretários, às vezes, não encontram todos nos seus gabinetes. E as pessoas têm essa diferença, essa distância, estão trazendo assim, um desconforto da própria população cobrar as coisas. Então, seria uma sugestão, uma indicação, que eu queria trazer para essa casa, que o executivo se prontificasse de um telefone de fácil acesso para as comunidades, aonde esse telefone teria um atendente para fazer as anotações e o clamor da sociedade, do povo. Porque nós sabemos que os peditórios, as cobranças do povo são grandes. Por exemplo, a questão das estradas. Às vezes tem uma comunidade lá, tem um líder de uma comunidade lá que está precisando falar com o prefeito sobre a estrada. Fala com o seu vereador, que nós estamos representando. Mas se tiver um telefone de fácil acesso, esse cidadão e essa cidadã, ele já faz esse contato direto com aquela... E lá tem um atendente para passar essas informações para o prefeito, passar essas informações para o secretário responsável pela pasta, porque eu acho que aí a coisa anda. Só a questão das luminárias públicas. Tem muitas comunidades aí, muitas ruas precisando de troca uma lâmpada. E a gente sabe que a iluminação pública é segurança. Então as pessoas estão nos cobrando isso. Então,
veio esse pensamento, o município poderia, nesse momento de pandemia, criar um telefone de fácil acesso, um número, com um atendente, para de imediato colher essas informações e passar para o executivo. E o executivo passar para o secretário responsável pela pasta. Porque nós sabemos que são muitas as cobranças. A questão das estradas, volto a repetir e falar, precisa dar um socorro nas estradas. Está inviabilizando as pessoas chegar à cidade. Tem uma estrada que eu cobrei aqui mesmo, essa estrada aqui, que dá acesso à comunidade do Boi Morto, Cacimba, até o Maracujá, está sem condições. Ontem mesmo eu fiz até um vídeo lá, para me postar, mas está comigo ainda o vídeo, juntamente com os moradores, a questão da segurança. Ali é perigoso um carro, uma hora que vem trazer uma pessoa para a cidade para fazer um exame, para cuidar da saúde, é perigoso até acontecer o pior, porque não tem condições. Se as máquinas estão quebradas, se o município está sem condições, dê pelo menos um alento, pegue uma rete, uma caçamba, vamos fazer uma operação tapa-buraco para liberar o trânsito, porque o povo precisa andar e as condições é precárias. A gente sabe que o momento é delicado, é de pandemia, mas precisa tomar essas providências. Não estou dizendo aqui para fazer o serviço de modo geral, porque com fé em São José, nós temos mais previsões de chuvas para o mês de março, e é de vir mesmo, então a gente sabe disso. Mas fica aqui a minha proposição, a minha sugestão dessa indicação, que eu acho que esse telefone para o cidadão, e a cidadã falar diretamente com um representante do prefeito, para priorizar essas coisas urgentes, eu acho que é muito interessante. Entendeu? Fica aqui as minhas palavras, pedir a Deus que nos proteja, nos dê saúde, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Antônio Maria Souza Ramos Viana. Excelentíssimo senhor presidente, Fernando Rogério de Oliveira Viana. Primeiro secretário, Antônio Francisco. Segundo secretário, João Batista. Colegas vereadores, senhora vereadora. Assessoria jurídica desta casa, na pessoa do doutor Deusdete. A imprensa aqui. Na pessoa de Arlete, que em toda a sessão está aqui presente conosco, vendo os trabalhos do Legislativo, cumprimento os demais aí do recinto da Câmara. Senhor presidente, eu gostaria aí de registrar voto de pesar à família de Francisco de Assis Souza Ribeiro, conhecido como Pi, pela perca aí de mais um falecimento aqui no nosso município por conta do Covid-19. No mais, dizer que estaremos juntos, firmes e fortes, para dar de melhor em prol do nosso povo de Paramirim. No mais, agradecer a Deus. Muito obrigado. Vereadora Keuziomar Lima dos Santos. Senhor presidente, caros colegas e a todos aqui presentes, bom dia. Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de vida, principalmente nesse momento que estamos vivendo, temos que agradecer a Deus. Quero aqui também agradecer aos colegas pela votação aí de minha indicação e quero também dizer aqui que não seria diferente, porque todo mundo aqui, alguns dos colegas, sabe a trajetória política de seu Arlindo, o ex-vereador, e também de seu filho, que muito fez pela política local. Quero agradecer e Deus abençoe a todos. Bom dia. Vereador Francisco Carlos Castro Teixeira. Vereador Antônio Francisco dos Santos Neto. Quero iniciar minha fala agradecendo a Deus por poder estar mais uma semana trabalhando em prol do nosso povo. Saudar aqui os nossos colegas e colega vereadora e todos que se fazem aqui presente. Triste, né? Mas semana passada eu estava falando sobre essa questão das percas dos nossos irmãos conterrâneos. E nessa semana, infelizmente, mais um para essa conta negra do Covid. Que Deus conforte a família de Francisco de Assis, popular Pi, de Dona Águida, assim popularmente conhecida. É uma realidade que nenhum de nós queremos estar vivendo, mas infelizmente
o mundo está passando por isso. Quero dar seguimento, pegando carona na fala dos colegas que já citaram aqui, na questão da iluminação pública. É bem claro, bem transparente, que avançamos muito durante 4 anos. Só durante 4 anos foram, além de substituídas e colocados novos bicos de luzes, além dos equipamentos que necessitam, foram mais de 5.600 bicos. Mais recentemente, presenciamos aqui a entrada de Paramirim sentido a Caturama, foi contemplada também com a iluminação, a entrada da nossa cidade, que antes era uma entrada escura. Então, as 2 entradas do nosso município já está hoje bem clara, é visível. Sabemos da necessidade e importância, porque essa demanda ela nunca que para. É a preocupação da gestão atual, já tomando as providências de comprar todos os equipamentos necessários para estar substituindo. Eu conversei com o gestor diante da demanda dos colegas e ele já está providenciando o mais urgente possível para estar fazendo essas retomadas, ou melhor, essa ampliação de trabalho. Na questão das estradas, também, infelizmente, não deu tempo de contemplar todas as necessidades de urgências devido à quantidade de chuva, que graças a Deus foi bastante. Tem regiões onde a demanda está um pouco pior de onde foi citado, porque sabemos que a região serrana isso é pior. Infelizmente, algumas máquinas tiveram problema, que ainda estão em conserto, mas as que estão funcionando não estão paradas, e aos poucos vai sim assistindo todo mundo. E sei que a necessidade é urgente, mas a urgência não é para um só, é para todos. E a gente, sim, aos poucos, o mais breve possível, será contemplado todas as necessidades de urgência. E do mais, agradecer a Deus e estaremos prontos para trabalhar por mais uma semana. Pedir a Deus que essa semana seja uma semana mais leve, mediante a questão do coronavírus. O governo do estado decretou um lockdown. Graças a Deus, a nossa cidade hoje, como muitas cidades foram tiradas desse lockdown, só a região Salvador Metropolitana que vai prosseguir. No meu ponto de vista, isso não é a solução, porque eu vejo fechar empresa essa semana, mas as entidades bancárias, onde tem aglomeração praticamente 24 horas, ou melhor, no período de trabalho, a gente vê que não tem nada solucionando. Você sacrifica o empresário, sacrifica o pai de família, sacrifica a mãe de família, mas quem mais lucra nesse país, mais precisamente vou dizer nosso estado, são os bancos. Está lá funcionando de uma forma que muitas das vezes nem tem uma assistência o mínimo possível para orientar a população que ali necessita do trabalho daquela instituição. Muito pelo contrário, a gente vê as empresas preocupadas com sua equipe de trabalho, preocupadas com seus clientes, com a população. O mínimo possível que a gente possa oferecer é orientação, álcool em gel, máscara e tudo mais, e isso está sendo seguido. Então, acho que o governo tem que ver com uns olhos diferentes para que sabemos da situação, sabemos da dificuldade, sabemos do problema que é imenso, mas nós não podemos criar mais um problema onde vai sacrificar justamente a parte que mais contribui com o país, que são os trabalhadores, as trabalhadoras e as empresas. Espero em Deus que isso vai ser solucionado o quanto antes. Meu muito obrigado. Eu também, antes de encerrar a sessão, eu quero aqui agradecer também a participação de todos que nos estão assistindo, não só como está aqui presencial, como também virtual. E quero desejar também, dar também os meus votos de pesar à família de Francisco de Assis, conhecido como um Pi, e que Deus conforte os corações de todos os seus familiares. E nada mais a se tratar, estou por encerrada a sessão, convocando a próxima para o dia 10/3, às 9 horas. Muito obrigado a todos.